Capítulo 449. No Burgo Imperatriz, dentro da opulenta vila do Conde Hall. O ar frio era impedido pelas janelas e paredes. O interior do edifício era quente como se fosse primavera, e a lareira era elegante. Audrey Hall estava tendo suas medidas tiradas pela estilista, Sra. Guiné, para que ela pudesse criar uma fantasia para Audrey para o banquete de Ano Novo em consideração ao seu estado físico e emocional recente. Nesse momento, sua empregada pessoal, Anne, aproximou-se de seu ouvido e sussurrou: Lady Escalante está aqui. Uma resposta tão rápida? Audrey ficou encantada, mas não deixou transparecer em seu rosto. Com um leve sorriso, ela disse: Por favor, faça-a esperar em meu estúdio de arte. por 5 minutos. Estúdio de arte? Anne perguntou surpresa. Sim, eu gostaria de pedir a ela para admirar minha pintura a óleo recém-concluída. Ela diz que o conteúdo que é pintado em um estado relaxado permite facilmente que a pessoa expresse seus verdadeiros pensamentos e emoções, explicou Audrey sem pressa. Anne de repente se sentiu esclarecida. Sim, senhorita. Menos de 5 minutos depois, Audrey entrou no estúdio e viu Escalante admirando as pinturas nas paredes. Essa é a noite do coração interior do Sr. Sensi, uma obra-prima que permite sentir paz. Ela sorriu e apresentou a pintura a Escalante. A noite do coração interior do Sr. Sensi? Uma das 10 melhores obras das pinturas centenárias do ano passado que a Notícias de Tussock votou? Escalante era obviamente o tipo de pessoa que lia jornais com frequência. E como uma Beyonder do caminho do espectador, ela tinha uma boa memória. Sim, Audrey respondeu simplesmente, como se fosse uma questão trivial. Na verdade, tenho a honra de ver a real. Escalante olhou para a pintura novamente. Ela engoliu as palavras. Isso vale pelo menos uma mansão, não querendo parecer muito burra. Audrey não continuou apresentando as outras pinturas. Ela encontrou um motivo para mandar Anne embora e fez sinal para Suzy ficar de guarda do lado de fora da porta. Suzy entendeu sua dica sem nenhum obstáculo, abanou o rabo e saiu correndo. Escalante fechou a porta e voltou para o lado do cavalete. Antes que Audrey pudesse perguntar, ela tomou a iniciativa e disse: Temos a característica da sombra de pele humana e a fórmula da poção abençoado pelo vento. No entanto, não há necessidade de vendê-los, a menos que a outra parte seja capaz de fornecer uma oferta irresistível. A vontade de negociar significa que há esperança. Os olhos verdes de Audrey dispararam levemente quando ela perguntou com uma risada: O que você deseja receber em troca? Escalante acariciou seus cabelos e deu sua resposta pré-preparada. 2.500 libras para a característica da sombra de pele humana e 3.000 libras para a fórmula da poção abençoado pelo vento. Um preço enorme. Embora Audrey não os achasse caros, ela lamentou o fato de o preço dos alquimistas da psicologia ter excedido 50%. De acordo com a descrição dada por o enforcado, em circunstâncias normais, a fórmula para a sequência 6 teria custado menos de 2.000 libras, mas quanto mais próxima de uma sequência alta, menos fórmulas de poções haveria para circular, tornando-a muito difícil comprá-las. Não havia uma situação normal, e o que era ainda mais importante era que, mesmo que alguém se deparasse com uma venda, era muito difícil verificar sua autenticidade. Naquele momento, Escalante acrescentou: Se a outra parte pode negociar itens místicos, tudo o que é necessário é que eles tenham aproximadamente o mesmo valor. Ou seja, você quer mais itens místicos e pode aceitar uma redução de preço por eles. Os alquimistas da psicologia é uma das organizações secretas mais jovens. Eles claramente não acumularam o suficiente nesta área em comparação com as outras. Audrey franziu os lábios e disse:
Vou informá-los, mas não posso garantir que eles aceitarão. Ela não estava nem um pouco preocupada que os alquimistas da psicologia notassem que ela não havia se envolvido em nenhuma reunião de Beyonder recentemente. Afinal, sua agenda era bem apertada: chá da tarde, aulas de música, jantares, bailes, treinamento equestre, aulas de idiomas, aulas de dança e assim por diante. Havia muitas oportunidades para ela interagir com pessoas diferentes. Nesse caso, talvez um determinado jantar fosse um disfarce para reuniões de Beyonder, ou talvez o professor de música fosse um Beyonder sênior, e era quase impossível para os alquimistas da psicologia, que se escondiam nas sombras, investigá-la quando não podiam atuar abertamente. Tendo dito isso, Audrey perguntou curiosamente: Senhora Escalante, pensei que você não venderia a fórmula da poção abençoado pelo vento, pois já está na sequência 6. Se houver uma chance, pode ser mais útil espalhar essa informação, respondeu Escalante vagamente. Em sua mente, embora a senhorita Audrey fosse uma nova membro que tinha um alto nível de importância atribuído a ela pela organização, ainda era nova, afinal. Havia muitas coisas que ela não podia saber. Por quê? Audrey suprimiu suas dúvidas e sorriu docemente. Ela perguntou inocentemente: Senhora Escalante, se esse negócio for bem sucedido, você pode contar como minha contribuição? Escalante caiu na gargalhada. Sim. Reticências. Klein ocupou-se a manhã toda, até voltar para a rua Minsky. Ele encheu o estômago e se preparou para descansar, só então teve tempo e oportunidade de ouvir orações acima da névoa cinza. Alguém do lado da senhorita Justiça tem a característica sombra de pele humana? Sério? Ou não vem, ou vem em pares. Como uma organização secreta, os alquimistas da psicologia são bastante qualificados no campo dos recursos. Klein foi repentinamente deixado em agonia de felicidade por ter uma escolha. Mesmo contando as 500 libras que o enforcado ainda não lhe pagou, ele só tinha 1.335 libras em dinheiro. Isso não o impediu de considerar seriamente o pedido de acordo com os alquimistas da psicologia. Depois de pensar por cerca de uma dúzia de segundos, passou as palavras de justiça para o enforcado para ver que escolha este último faria. Reticências. 3.000 libras. Alger Wilson, que ainda estava na capital do arquipélago de Horsted, a cidade da generosidade, sentiu como se alguém o tivesse atingido com força. Depois de se tornar capitão do Vingador Azul, ele às vezes desempenhava o papel de pirata e às vezes de aplicador da lei, exterminando secretamente vários grupos de piratas. Mas, mesmo assim, o valor total de seus espólios de guerra não ultrapassou 2.000 libras, e uma parte teve que ser distribuída aos marinheiros sob seu comando. Claro, isso não incluía os navios e canhões que foram capturados, pois deveriam ser entregues à Igreja do Senhor das Tempestades. Isso fazia Alger frequentemente suspirar que a maioria dos piratas não eram ricos, que eles estavam acostumados a esbanjar em ter vidas opulentas, bebida, churrasco, prostitutas, maconha e jogos de azar haviam drenado o dinheiro dos piratas. A menos que eu encontre uma tripulação pirata com Beyonders, seria muito difícil ficar rico tão de repente. Alger deu alguns passos, então se decidiu. Ele tirou uma máscara de ouro do bolso da roupa de baixo. A máscara tinha traços faciais ásperos e a forma como eram formados tinham as características de um ser humano primitivo de uma floresta antiga. Alger sentou-se, recitou humildemente o nome honroso do louco e disse: Estou disposto a usar este item místico para negociar a fórmula da poção abençoado pelo vento. Enquanto o usuário usar esta máscara, ele ficará extremamente calmo e sem emoção.
Ao mesmo tempo, também obterão uma capacidade regenerativa extremamente forte, velocidade exagerada e força excepcional, além de dominar uma certa quantidade de magia negra e técnicas de maldição primitivas. Sua fraqueza é que, à medida que aumenta o número de vezes que é usada, o usuário se torna cada vez mais diferente de um ser humano. Eles ficarão cada vez mais frios, eventualmente se tratando como um deus. Reticências. Sentado em seu lugar como o louco, Klein olhou para a nota de 500 libras à sua frente, os 5 fios de pelo azul escuro grossos como uma pequena cobra e a simples máscara dourada. Ele bateu na borda da longa mesa com o dedo, pensando cuidadosamente sobre quais itens místicos poderia usar para uma troca. O olho todo preto? Certamente não. Este é o ingrediente principal de um sequência 5, mestre das marionetes. Falta pouco para o jovem Sol obter o método para remover a corrupção mental. Carta do Imperador das Trevas? Esta carta que não pode ver a luz do dia tem um valor inúmeras vezes maior do que a característica de uma sombra de pele humana. O apito de cobre do Sr. Azik? No momento, sua única função é a convocação de um mensageiro, sendo uma importante ferramenta de comunicação não consigo vender. O apito de cobre do membro do episcopado luminoso que deixou penas brancas? Da mesma forma, ele só pode convocar um mensageiro, mas o alvo do outro lado do mensageiro parece ser muito perigoso. Broche de sol? Isso é algo que eu quero usar para mim. Ele efetivamente compensa minhas fraquezas. Chave mestra? Envolve o Senhor Porta e tem muitos segredos ocultos. Além disso, apenas pelo valor de seus efeitos, ele empalidece em comparação com a característica da sombra de pele humana. Frasco de veneno biológico? Isso é muito compatível com meu estado de corpo espiritual. Se eu usá-lo bem, posso até lutar contra um grupo de Beyonders. Balas de caça-demônio, balas de purificação, balas de exorcismo? Não há itens místicos e são considerados armas Beyonder consumíveis. São de baixíssimo valor. O Livro dos Segredos? Este também não é um item místico. Os alquimistas da psicologia provavelmente não carecem de tal conhecimento. No momento, apenas a característica Beyonder de um interrogador pode ser vendida. No entanto, os alquimistas da psicologia querem itens místicos. Além disso, o local de negociação é em Backlund, então facilmente exporia informações pertencentes ao herói bandido Imperador das Trevas. Klein aproveitou a oportunidade para organizar o que tinha e finalmente elaborou um plano perfeito. Ele primeiro assumiu a forma do Sr. Ward, manipulando-o para que assumisse uma postura de oração, e então respondeu com voz rouca: aceito o preço de 2.500 libras, mas me dê 2 dias para obter o dinheiro. Imediatamente depois disso, Klein lançou as cenas de resposta de O Enforcado e o Mundo para a estrela carmesim que simbolizava a senhorita. Justiça. Reticências. Depois de receber a confirmação da senhorita Justiça, Klein esperou pacientemente a tarde toda na rua Minsk. Já era fim de tarde quando o membro da mente coletiva da maquinaria, Carson, tocou a campainha. Klein não perguntou mais nada. Ele seguiu o homem até a Catedral de Lever perto da doca de Balã Oeste e entrou em um prédio de 3 andares ao lado da catedral. A tabuleta dizia: Instituto Backlund para Pesquisa Mecânica. Que acadêmico! Klein de repente pensou na companhia de segurança Espinho Negro e estalou o canto dos lábios em um sorriso. Sob a orientação de Carson, ele passou por alguns dispositivos estranhos e se viu em uma sala sem janelas. Na longa mesa da sala, havia muitos itens que emitiam forte espiritualidade, incluindo a característica da sombra de pele humana e a moldura do espectro, coberta com um pano preto. No entanto, não houve características deixadas pelos Beyonders mortos.
Obviamente, os superiores da mente coletiva da maquinaria não querem que eu saiba sobre a lei da indestrutibilidade e conservação. Klein não ficou nem um pouco surpreso. Você pode escolher um, o câncer sem chapéu apontou para a mesa comprida. Klein examinou os itens várias vezes antes de suspirar. Não há nada que eu queira. Se eu preferir ouro, quanto receberia? Ele já havia decidido que não obteria a característica da sombra de pele humana da mente coletiva da maquinaria. Embora isso pudesse ser explicado como a necessidade de criar algum item místico ou experimentar uma magia ritualística única, ainda havia uma chance de expor sua própria sequência. Numa situação em que havia uma escolha melhor, Klein não quis correr o risco. Assim, ele pretendia levar apenas dinheiro. Isso não apenas o ajudaria a reunir as 2.500 libras que os alquimistas da psicologia citaram, mas também poderia efetivamente dissipar a cautela da mente coletiva da maquinaria em relação a ele. E Câncer ficou visivelmente aliviado. Ele alisou o cabelo e respondeu com um sorriso: 1.500 libras. No entanto, encorajamos você a escolher dinheiro, totalizando 2.000 libras. Klein imediatamente revelou um sorriso sincero. Tudo bem. Ponto.